pessoal, tudo bem por aí? Por aqui, graças a Deus, tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer um projeto bem simples e rápido, sem muita novidade assim de ponto, de nada. Mas assim, serve para uma lembrancinha, você faz em 10 minutos, meia hora no máximo. Aí, ai meu Deus, tem um aniversário, eu tenho que dar... É um presente útil, rápido, fácil de fazer. E você pode fazer até com sobra de linha. É a nossa baleia, porta-fones de ouvidos ou moedas. Por quê? Se eu fechar a boca da baleia, essa baleia que está aparecendo aí, se eu fechar a boca com botão, é o porta-fone de ouvidos, né? Não dá para botar a moeda ali que vai sair pelos buracos. Se eu fechar com zíper, pode ser também, além do fone de ouvido, moeda. Só que eu não vou botar moeda e fone de ouvido junto, tá? Porque moeda é uma coisa suja, fone de ouvido você bota dentro do ouvido, que é um ambiente delicado do nosso corpo. Não pode ficar levando sujeira pra lá. O que a gente vai precisar? Eu vou fazer minha baleia com duas cores. Então eu vou fazer a parte de cima da baleia em vermelho, a parte de baixo da baleia em rosa claro. Linha, né, para costurar o zíper, porque eu vou tentar fazer com zíper, se não der certo eu faço com botão. Um fiozinho, um pedacinho de fiozinho preto pra gente fazer os olhos da baleia, mas você pode pegar umas continhas, aquelas meia pérola que existem, preta, colar, pode pegar um olho... Esses com trava, só que tem que cortar e tirar, botar sem trava, tem que colar, porque não... vai ficar aparecendo, vai ficar aquele troço pra fora, conforme você manuseia pode soltar ou machucar a pessoa. O zíper, né, o menor que eu tinha era esse aqui, tinha que ser menor, mas o menor que eu tinha era esse. Se eu for fazer com zíper, eu adapto, né, eu corto e deixo no tamanho da baleia. Marcador de ponto, falou em amigurumi, né, marcador de ponto e marcador de carreira. As ferramentas de acabamento, agulha de tapeceria essa aqui, que eu não sei o nome, um ganchinho, né, tesoura. É isso, então vamos fazer a receitinha. Eu não tenho muito o que mostrar para vocês, vocês já estão mais do que craques de amigurumi, né? Então é só fazer como a gente já está acostumado. Os aumentos, não vai ter diminuição. Os aumentos vão ser todos do jeitinho que a gente está mais do que acostumados. Normalmente eu faço amigurumi com agulha 3, né? Porque aqui recomenda de 2 a 4, não, de 2,5 a 4,5, não, de 2 a 4, que é a de crochê, né? A de baixo é que é tricô. Eu vou fazer com a 4, por quê? Porque se eu for fazer com a 3, que eu já tentei, né, fazer um protótipo, fica muito pequenininho, aí não dá nem o fone de ouvido. Se der moeda, dá uma moeda de R$1. Então eu vou fazer com a agulha 4, que é um pouquinho maior. Por quê? Porque esse amigurumi a gente não vai encher com manta, com espuma, seja lá com o que for. Então não tem risco de ficar saindo nada pelos buraquinhos, tá? E vamos seguir essa ordem. A parte de cima, que vai ser o vermelho, e a parte de baixo da boca, que vai ser o rosinha claro, a gente vai fazer igual até a carreira número 8, com aumentos, aqueles aumentos regulares que a gente está habituado a fazer no amigurumi. 6 pontos, um aumento em cada ponto, um ponto baixo, um aumento, 2 e um aumento, 3 e um aumento, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 e um aumento. A gente vai terminar com 48 pontos baixos. Aí na cabeça, que vai ser um pouco maior, a gente vai fazer da 9ª carreira até a 14ª carreira, sem aumento e diminuição, 48 pontos baixos, desculpa. E na parte de baixo, que é um pouquinho menor, eu vou fazer, como eu falei, igual até a 8ª, depois a 9ª, eu vou fazer da 9ª à 11ª, ou seja, menos carreiras retas. E um detalhe, normalmente quando a gente vai descer o trabalho, eu já fiz aqui a parte de baixo, que é menorzinha, a gente faz os aumentos, e quando a gente vai descer o trabalho, geralmente eu falo, vamos pegar na alcinha de trás
para dar aquela marcada e o trabalho descer assim. Só que nesse caso a gente não vai fazer isso, vai fazer sempre pegando nas duas alcinhas. Por quê? Porque eu não quero marcar, eu quero deixar a coisa redondinha. Se eu fizer pegando a alcinha de trás, como a gente faz quando vai descer, vai ficar marcado e não vai ficar legal, não vai dar aquele efeito redondinho da baleia. Aí eu vou fazer da nona à 11ª. Aí na 12ª eu vou fazer 48 pontos baixíssimos, porque a gente vai fazer tanto na de cima quanto na de baixo, a gente vai fazer ponto baixíssimo aqui, não só para dar um acabamento que a gente não quer mais aumentar o trabalho, mas também para dar uma firmeza. Antes de eu fazer isso, ela estava toda molengosa. Eu fiz e ela ficou um pouquinho mais durinha, ok? Então vamos começar a fazer. Aí eu vou fazer 1 ou 2 carreiras, depois a gente vai se encontrar na carreira número 15, né? Porque da nona à 14ª eu vou fazer aquelas carreiras que eu não vou mexer, nem aumentar, nem diminuir. E na 15ª carreira, do vermelho, é quando a gente vai fazer as barbatanas da baleia. Como vocês podem ter visto a foto no início, né? Ela tem barbataninhas. Eu não sei se chama barbatana também, minha filha é bióloga, se ela achar que não é barbatana, ela bota o nome certo escrito aí pra vocês, mas eu sempre falei assim, como leiga, né? Então a gente vai prender na parte de cima para não ficar coisa solta, nem fazendo um monte de costura. Então a gente vai fazer o anel mágico. Como a gente costuma fazer. Bota por baixo. Puxa. E faz uma correntinha. Isso. Lembrando de quando for botar os pontos, sempre prender a pontinha, né? Que a gente deixou. Não é a linha do rolo. É a pontinha que a gente deixou. E eu sempre faço amigurumi fazendo desse jeito, puxando a linha por cima, que deixa um pouquinho mais de firmeza. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fecha o anel mágico. Agora é aquela carreira que vai ser aumento em todas os pontos. Não precisa se preocupar, pode fazer assim, 1 ponto baixo, aumento, 2 pontos baixos. Não precisa se preocupar em fazer aumentos longe de outro aumento, porque a gente não faz questão de ficar redondinho. Por quê? Eu vou fazer assim, e quando eu faço aquelas carreiras para baixo, ele fica arredondado, tá vendo? Se eu fosse deixar só a parte redonda e eu quisesse que ficasse redonda, é aquilo que eu já expliquei para vocês. Eu ia fazer aumento longe do aumento anterior, ou seja, antes do aumento anterior, para não dar esses bicos. Mas como a gente depois vai fazer as carreiras para descer um pouco, né, para alargar um pouco a altura, né, aí não precisa. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º, pontinho baixo. O meu ponto é tão apertado que até com a agulha 4 eu tenho que melhorar isso. Ou não, né? 2. Lembrando de botar o marcador pra gente não se perder nas carreiras, né? Onze, 12. E assim eu vou fazendo até chegar na 8ª carreira. Um ponto baixo no aumento. Por toda a carreira. E
E assim eu vou fazer até a 8ª carreira. Então, na 8ª carreira, a gente se encontra de novo para fazer a barbatana. Ok? Até lá. Pronto, ó. Já fizemos a parte de cima, que é um pouquinho maior, né? Você faz mais algumas carreiras sem aumento de diminuição. Aí vai ficar assim, ó. Parte de baixo um pouquinho menor, a parte de cima um pouquinho maior. Agora, como a gente fez na parte de baixo, a gente vai fazer todo esse contorno aqui com ponto baixíssimo. Só que a gente vai fazer as barbatanas, né? Então, essa aqui são duas, né? Uma do lado da outra na parte de trás. E essas duas aqui, uma de cada lado. E aqui, nessa parte aqui, a gente vai fazer a abertura da nossa bolsa. Eu já marquei. Eu comecei direto aqui, onde eu fiz, porque vai ficar na parte de trás. Se eu deixar para fazer o contrário, vai ficar a barbatana traseira aqui e a parte da frente vai ficar essa parte que a gente sabe que tem uma cicatriz sempre que, né, por causa dos finais de carreira. Então, a gente já vai começar aqui. Eu marquei. Como é que eu marquei? O primeiro ponto eu deixei porque eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, nesse segundo ponto aqui, eu já vou fazer a primeira barbatana. Como é que a gente vai fazer a barbatana? A gente vai fazer um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, tudo no mesmo ponto de base e vou fechar no próximo com ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí, nesse eu vou fazer outro ponto baixíssimo e daqui eu já puxo 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, tudo aqui. Aí, depois que eu faço a segunda correntinha, eu vou fechar com ponto baixo neste aqui. Aí, faço a mesma coisa aqui, ponto baixo, aí faço 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e fecho aqui. Aí, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nessa aqui, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Ó. A primeira seria esse aqui, né? Que eu tirei o marcador. Aí eu vou fazer um ponto baixíssimo. Todo mundo lembra o ponto baixíssimo, né? Vou marcar aqui. Não precisava, mas vamos marcar pra gente não se perder e não entortar o trabalho. Agora, de novo, né? Um ponto baixíssimo, porque aqui nesse ponto eu vou fazer a primeira. Um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 2 correntinhas. Eu não posso deixar assim, eu tenho que abaixar essa correntinha. Como que eu vou abaixar? Aqui, ó. Vamos ver. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, a primeira tá feita. Ó. Agora, vou pular, né? Entre uma e outra vai ter... Vou pular um ponto fazendo ponto baixíssimo, né? Porque a gente combinou que essa carreira vai ser toda de ponto baixíssimo, exceto onde tem a barbatana, obviamente. Até quando tem, né? Que a gente vai fazer o ponto baixíssimo e depois fazer. Já vou fazer a outra agora. Ponto baixíssimo. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, ó, tudo no mesmo ponto de base, lembrando disso. Fecho aqui, um ponto baixíssimo. Ó, já puxou o fio, ó. Não tem problema, a gente ajeita. Como eu falei no trabalho da semana passada, evita deixar, quando desfia, você puxa só um pedaço sem arrumar. Por quê? Porque pode ficar aparecendo os fiozinhos repuxados aqui e você não pode cortar. Então você vai estragar seu trabalho. Então, puxou, não veio o fio todo da linha aqui, desmancha e faz de novo como eu fiz agora. Ai, Carla, mas eu acho que essa barbatana tá muito pequena, eu não gostei. Não tem problema, quer fazer maior? Faz
3 correntinhas em vez de 2, 3 pontos altos duplos, né? Que é aquele que a gente laça 2 vezes, a gente já falou sobre ele, e 3 correntinhas. Eu botei 2 correntinhas porque o meu ponto é menor. Se o seu ponto é grande, você faz 3 correntinhas e 3 pontos altos. Aí aumentar é a coisa mais fácil do mundo. Bom, aí agora eu vou fazer correntinha até chegar... Correntinha, desculpa. Ponto baixíssimo até chegar lá do outro... na outra barbatana. Eu não quis fazer muito grande porque senão fica cheio de aba, né? Aí você bota na bolsa e agarra no batom, agarra no alicate, agarra... Bolsa de mulher tem tudo, né? Aí fazendo pequenininho dá o efeito da baleia e não fica trambolho. Bom, agora aqui é ponto baixíssimo para a gente fazer a outra barbatana. 2 correntinhas, 3 pontos altos. E 2 correntinhas. Aí vou de ponto baixíssimo até chegar aqui do outro lado. Agora é um monte de ponto baixíssimo. Não precisa fazer frouxo não, tá? Apertar também não, que vai enrugar, mas não precisa fazer frouxo não, porque o objetivo desses pontos baixíssimos, além do acabamento, é dar uma firmeza, né? Na beirada do trabalho, né? Na boca da baleia. Tá vendo? Todo molengoso. Depois que a gente faz o ponto baixíssimo, ó, ele já dá firmezinha. Parece que ponto baixíssimo não é nada, mas ele é muito importante no trabalho da gente. Dá firmeza, dá acabamento, você anda no seu trabalho sem aumentar nem carreira, nem ponto. Eu acho o ponto baixíssimo importante. Pronto, chegamos no outro marcador, que é onde vai ser a próxima barbatana. Ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas, ponto baixíssimo, e vou andar com correntinha, com ponto baixíssimo até lá, até o início da carreira. Tem um aqui. Tem? Tem. Espera que eu acho que agarrou aqui. Ó, tá vendo? Eu não consigo trabalhar. Fiz alguma besteira. Desmancha e arruma. É sempre assim. Não ficou certo? Como desmancha e arruma. Eu vou fazer só mais um pontinho aqui para dar... Para finalizar, aí a gente corta pequenininho, não precisa deixar grande. Que bonitinho. Nem sei se é assim a baleia de verdade, né? Mas ficou bonitinho. Eu esqueci de falar, mas esse aqui de baixo a gente deixa um fio maior, porque é com esse fio que eu vou juntar
as duas partes. Aí vocês entenderam porque eu comecei com essas barbatanas logo? Porque se eu tivesse feito primeiro essa parte aqui, as duas barbatanas, uma barbatana, depois, se eu tivesse feito, não ia dar certo. Corria o risco dessa parte aqui ficar pra frente e a barbatana pra cá. Se eu ia começar aqui. Aí vinha até aqui, fazia a barbatana lateral, aí aqui eu ia fazer essa aqui e depois a barbatana lateral. Aí o que ia acontecer? A cicatriz que fica, né, quando a gente faz o trabalho, é imperceptível. Mas se ficar de frente, é onde você mais olha. Vai chegar uma hora que a gente vai perceber. Atrás fica mais disfarçado, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer todos os arremates dessa linha, ó, do anel mágico, essa aqui, porque a gente não quer isso agora, e volto pra gente fazer a união e já emendar com o zíper que a gente vai colocar. Até já. Eu botei esses marcadores aqui só pra gente ver aonde que vai ficar o zíper. Aqui, né? Então eu só posso costurar a tampinha daqui pra cá. Como é que a gente vai fazer? Ó, lado direito pra fora, lado direito pra fora. Eu vou começar... Opa! Eu troquei a agulha, gente, presta atenção, de tapeceira, porque aquela tava muito grossa. Aí eu tava passando aqui, na hora que eu fui fazer os acabamentos, tava abrindo buraco. Aí eu falei, não, vou pegar uma mais fininha. Então, aqui eu não vou costurar, vamos raciocinar junto. Então eu vou costurar daqui pra cá, não é isso? Então... eu vou começar aqui, ó, onde tá o fio, né? E a gente vai fazer aquela costura assim, que vem aqui, vai pra lá, vem aqui, vai pra cá, assim. Pra não passar por cima e ficar feio, porque agora a gente vai costurar do lado direito. E a gente prestar atenção, a gente vai passar nas duas alcinhas do ponto baixo, que é esse aqui, ó. Não esse aqui, não o ponto baixíssimo, para não ficar feio, tá? Tem que prestar atenção tanto nesse quanto nesse, ó. Ponto baixíssimo, ponto baixo. Tá aqui. Tá? Então a gente vai começar aqui na barbatana, né? Isso é muito importante. Passamos aqui na barbatana, a gente costurou, né? A gente botou ponto aqui, então vai ficar meio difícil da gente fazer no ponto baixo, né? Ó, esse aqui eu consigo, esse primeiro. Parece difícil, mas não é não. Aí é aquilo que a gente falou, né? Vamos voltar daqui pra lá. Como aqui é a barbatana, eu não posso passar por aqui, senão a barbatana fica por dentro, ela tem que estar por fora. Se quiser prender com alfinete aqui pra não correr risco, pode fazer. Aqui a gente vai meio que aleatório, né? Porque eu botei ponto, né? Ó, aí eu vou daqui pra cá. Ih, ficou muita... Ah, não vai ficar aparente, vai ficar assim, tá certo. Aí... ó, onde é que tá o ponto baixíssimo? Tá aqui. Então é esse aqui que é o ponto baixo. Esse aqui é o primeiro. Vou tomar cuidado para não pegar errado. Esse aqui é o ponto baixo. Né? Ó, porque o baixíssimo tá aqui. É um trabalho minucioso e tem que prestar atenção para não fazer besteira. Ó, aqui é o ponto baixíssimo, então vem nesse aqui, ó, de trás do ponto baixíssimo, que é o meu ponto baixo. E vou prender por aqui.
Eu não posso passar para cá, ó, senão vai ficar aparecendo aqui. Esse, onde tem a barbatana, a gente vai prender na barbatana, para não ficar aparecendo do lado de lá. Por quê? Porque essa parte vai ficar para cima. Ó, ainda ficou um pouquinho aqui. Bom, eu botei, agora eu venho, ó, ponto baixíssimo, ponto baixo tá aqui. Ponto baixíssimo, ponto baixo tá aqui. Tem que prestar atenção para não pegar ponto errado. No caso desse aqui não vai aparecer, mas nesse aqui, se você pegar ponto errado, vai aparecer muito. Ponto baixo tá, baixíssimo tá aqui, o baixo tá aqui. Baixíssimo tá aqui, baixo tá aqui. Como é que fica? Bem discreto. Se aparece é um tiquinho de nada. Mas é aquilo que eu sempre falo, perfeição só Jesus Cristo, Deus, né? A gente faz o que pode. E vamos costurando assim até chegar do outro lado. Procura não pular ponto, fazer direitinho, porque aqui tem 48, aqui também tem 48, então tem que dar certinho. Para quando chegar aqui não embolar de um lado ou do outro. Então eu vou costurar, porque tá aqui vocês viram, né, que é um trabalho minucioso, com cuidado, atenção. Aí eu vou costurar até aqui, quando chegar aqui no final, a gente arremata. E aí vamos ver como é que faz para botar o zíper. Eu já olhei, ele fica, esse que eu tinha aqui, que era o único que eu tinha, fica bem maior, bem maior, mas fica um pouco maior, tá vendo? Eu vou ter que cortar, adaptar. Aí a gente volta para botar o coisa e depois no final a gente faz o olhinho. Eu dei uma desfiada no fio, porque ó, ele é mais grossinho. Eu achei que ia ficar muito bruto fazer um olho muito grosso assim. Como são 3 fios, eu tirei um, mas aí quando eu puxei arrebentou. Aí eu deixei ele mais fininho. Então vamos lá. Eu vou então terminar de prender e volto pra gente ver como é que fica, como é que coloca o zíper. Já prendi, ó, ficou assim. Ficou aparecendo aqui, tá vendo? Só um pontinho, não tem problema. Eu posso vir com uma linha de amigurumi mesmo e dar um pontinho aqui por cima e esconder aqui dentro. Agora vamos terminar aqui o nosso trabalho. Ó, agora a gente vai prender isso aqui. Vamos medir aqui. Como o meu tá muito maior do que deveria estar, porque eu não tenho outro, ó, eu vou marcar. Então aqui mais ou menos, ó. Antes de eu cortar, eu preciso prender isso aqui, senão na primeira vez que eu abrir o coisa, eu corro o risco de eu perder o cursor, né? Botar um pouquinho mais pra cá, pra ficar escondido dentro. Como que a gente prende? Eu não tenho essa ferramenta, essa pecinha, nem a ferramenta para colocar essa pecinha. Então eu vou costurar. Fazer isso, fazer um monte de pontinho aqui para prender, e quando eu vier com o cursor, não correr o risco de soltar. O cursor é isso aqui, tá? É o que leva abre, né? Abre e fecha o... Podia fazer com a máquina de costura isso.
E se eu tivesse a ferramenta que coloca essa pecinha, eu poderia fazer assim também. Colocava aqui, depois cortava eu tinha pensado em botar primeiro o zíper, depois costurar. Eu acho que vai ficar até mais fácil fazer. Se a gente botar primeiro o zíper, depois costurar, porque aí você abre o zíper e costura. Vai ficar um pouquinho mais apertado, né? Costurar aqui uma parte na outra, mas acho que vai ficar menos ruim do que costurar o zíper. Mas agora já tá feito, tá feito. Eu pensei, mas não fiz. O problema é de quem? Meu. Vamos lá. Agora eu vou cortar aqui. Tá vendo que aqui sobra um pedaço? Então eu vou cortar deixando sobrar um pedaço também. Não vou cortar rente, né? De bagunça. Tá bom. Sujei tudo. Agora a gente vai selar essa pontinha ali, né? Pra não correr risco de desfiar. Daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês. Só vem com a chama assim, ó. Passa de leve e pronto. Não desfia mais. Então vamos lá, vamos botar. Vamos começar pela linha vermelha, que eu já... Pelo lado vermelho, que eu já tô com a linha aqui. Ó. A abertura tá aqui. Aí eu vou prender com o alfinete. O primeiro lado sempre é o mais fácil de prender, de costurar, de tudo. Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Eu não gosto de botar o zíper. Não é uma coisa que eu não acho fácil. Para quem não tá habituado, então é difícil. E nem sempre fica do jeito que a gente quer. Lógico que aquela costureira que trabalha com isso há 200 anos, é lógico que para ela é fácil, né? Mas para quem não tá acostumado, eu não gosto, particularmente não gosto. Na internet a gente encontra um monte de... Ah, é fácil. Ó, um jeito fácil de botar. Aí eles colocando, nossa, mas é fácil mesmo. Mas é quando chega na hora da gente colocar, só que não. Aí agora a gente vem e costura. Lembrando de começar sempre por baixo, porque tem um nozinho da linha, né? Pra não... Ui! Pra não aparecer aqui no lado. E assim a gente vai. Do jeitinho que a gente já fez aqui, não tem mistério nenhum. Terminei de prender esse lado, do jeitinho que a gente sempre faz. Vou abrir o zíper, prender esse lado e tá feito. Aí eu volto pra gente colocar os olhos, né? Eu vou botar um olhinho como se estivesse fechado, como se ela estivesse tirando um cochilinho. Ok? Até já. Prontinho. Botei o zíper. Agora, eu já fiz um olho
né? Como é que eu marquei? Marquei, ó. 1, 2, 3, a terceira e a quarta carreira. 1, 2, 3, 4 no quinto ponto. Aí é onde está o alfinete, é o meio do olho. Eu botei um olhinho assim como se ela estivesse tirando um cochilinho, tá? Então vamos começar. Ó, na mesma direção. 2 pontinhos pra cá, ó. 1, 2. Vou começar de dentro pra fora, porque a gente vai arrematar dentro, né? Aí eu venho aqui, onde tá o alfinete, e já vou direto aqui no outro lado. Pra cima. 2, 1, 2. Aí agora eu venho aqui. Posso tirar. Tá feito. Aí agora eu viro um pouquinho. Fácil, fácil. 2 nós, 3, né? Primeiro sempre frouxinho, para não enrugar o trabalho. O segundo eu posso dar uma apertadinha. O terceiro é só de segurança. Vou partir, cortar o fio. Venho com... Vou fazer isso porque esse fio permite isso, tá? Se não permitisse... Bom. Prontinho. Aí agora eu vou botar. Vou botar o fone de fio. Coloco aqui dentro. E também tem aquele fonezinho, que eu não sei como é que abre, aqui, com os tojinhos, tanto faz. Vamos ajeitar. Prontinho. Aqui, nossa baleia fone de ouvido. Ela ficou com um bocão, que é para a gente poder conseguir botar. Se eu não quero fazer ela reversível, né, que pode transformar em porta-moeda. Eu não quero botar esqueci o nome disso aqui, o zíper. Eu faço 8 correntinhas, como eu falei. Aí venho por dentro aqui no vermelho e costuro um pouquinho aqui, costuro o botão aqui embaixo. Eu peguei um botão da cor, mais ou menos da cor da linha, mas pode pegar de outra cor. Aí venho com a argolinha que eu fiz e prendo. Mas aí fica essas partes aqui abertas, então para botar a moeda é meio complicado. Ok? Então, é isso aí. Esse é o nosso porta fone de ouvido ou moeda, se você quiser. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja, nos ilumine, nos abençoe. Tchau!